não foi aquela oportunidade. Esse é o resumo do jogo. Aqui, vitória do Flamengo 2-1 em cima do Corinthians. Corinthians agora tem um compromisso contra o Santos, né? Na classificação direta ali para a vaga de Libertadores também, Rizek. Vou colocar o Renato e o Pedrinho na conversa. Como é que vocês viram a atuação do Flamengo, Renata? Flamengo, mais um jogo muito bom do Flamengo, né? Acho que tem mantido uma regularidade. A gente conversou aqui no Troca, eu estava aqui na sexta-feira, sobre o desempenho de Flamengo e Inter nessa disputa pelo título, né? Mais do que resultados, quem está jogando um bom futebol e um futebol suficiente, consistente, né? Para conseguir a pontuação necessária ali lá em cima, né? E eu vejo ainda o Flamengo jogando melhor. Acho que o Inter hoje fez um primeiro tempo bom, especialmente o início do primeiro tempo, e um finzinho de jogo bom. Mas depois recuou bastante. O Flamengo hoje manteve suas características, muito ofensivo. É verdade que deu algum espaço, teve ali aquele problema no gol do Corinthians, né? O Arão não acompanhou, ficou também naquela dúvida ali quem queria acompanhar o Léo Natel. E o Léo Natel apareceu livre num ótimo passe do Arauz. Mas eu vi um bom jogo do Flamengo, mantendo média de finalizações. Eu estava vendo nos últimos 4 jogos, agora 5 jogos, né? O Flamengo sempre mantendo uma média de finalizações de 15, 20 por jogo, né? Sempre chegando muito, criando muitas chances. Olha o lance que você citou, Renato. Exatamente. Esse foi o lance, ó. Aí tem um erro gravíssimo do Arão de posicionamento corporal, André. Ele tá de lado, né? Paralelos. Ele tinha que estar, e o Léo Natel já está em movimento de corrida. Se a gente puder voltar um pouquinho, o posicionamento do Léo Natel já é de aceleração, naquela primeira imagem. E o Arão está com os 2 pés paralelos, de frente. Até ele fazer o giro, ó, olha lá, ele já tinha que estar de lado, virado para o Léo Natel, na mesma posição que o Léo Natel está, só que de frente para o Léo Natel, em posição de expectativa. Ele não, até agora, quando o passe sai, até ele fazer o giro, o Léo Natel já dominou com a sola do pé, né? E aí já faz a finalização. Ele também está jogando de zagueiro, está se adaptando, né? Eu acho que a linha estava muito alta, a bola estava, que a gente fala de bola descoberta, não tinha ninguém na frente do Léo Natel, a linha tinha que estar um pouco mais baixa. Então são erros assim que acontecem, porque o Flamengo joga muito dentro do campo do adversário. O Nori e o Odinei, acho que falaram tudo, e é bem isso. E a gente já conversou sobre isso, André, eu já te falei isso algumas vezes, que cada vez mais a gente tem visto menos treinadores com um jogo, vou falar propositivo, que essa palavra é chata, mas com um jogo dentro do campo do adversário. A gente vê só times reativos. O Corinthians estava com 10 quase dentro da área. Me desculpe, eu acho que você não precisa passar o jogo todo dessa forma. O Corinthians só teve um pouquinho de espaço no segundo tempo, porque o Flamengo perde aquele poder de marcação na pressão pós-perda no campo ofensivo. E aí ele começa a dar um pouquinho de espaço. Aí o adversário sai pelo espaço que o Flamengo dá. Mas dificilmente a gente tem visto, tirando a equipe de Sampaoli, de Rogério Ceni, equipes que queiram jogar dentro do campo do adversário. E aí a gente fica batendo quando essas equipes perdem, em vez da gente questionar as equipes que estão jogando só atrás pelos contra-ataques. Porque é muito mais fácil eu ficar atrás jogando pelo contra-ataque. E o Corinthians hoje optou. É lógico que o trabalho do Mancini, o objetivo para mim foi alcançado, que era fugir do rebaixamento, e agora está próximo até de uma Libertadores, mas pode aproveitar outras fases do jogo, como jogar um pouco mais dentro do campo do adversário. Ô Pedrinho, inclusive a gente separou lances em que você ficou de olho dessa postura do Corinthians, ou pelo menos tentando estacionar um ônibus na sua área para impedir que o Flamengo fizesse gols. Um ônibus e um micro-ônibus, né, André? Um ônibus lá atrás e um micro-ônibus na frente. É isso, cara. Olha lá, uma linha de 5, né? Aí, obviamente, a gente fica querendo... O Flamengo constrói muito mesmo assim, tá? Mas é muito difícil construir, André. É muito difícil, é muita gente na frente da linha da área, os espaços são curtos. É porque a característica dos jogadores do Flamengo, principalmente Arrascaeta e Everton Ribeiro, que tem um jogo miúdo, né? De jogo curto, o Gerson, que é futebol de salão, trabalha curtinho, isso ajuda a conseguir construir os espaços. Mas é muito difícil furar um bloqueio desse, cara. Olha só, 10 jogadores quase dentro da área. Isso é muito difícil de você furar. E aí a gente fica assim, pô, o Flamengo não constrói mais como construía, o Atlético Mineiro não constrói mais como... Aí, 10 jogadores aí, como não construía, mas é muito difícil, cara. Imagine se o Flamengo, André, e o Atlético Mineiro, que são as equipes
que joga assim, optasse também de baixar suas linhas de marcação. É muito mais fácil, eu baixo minha linha de marcação ali e quando tiver velocidade eu coloco. Fazer o jogo dentro do campo do adversário, com esse tipo de marcação, é muito complicado. Agora, Odinei e Nori, todo mundo que está assistindo o Troca de Passes, 99,9% das pessoas que assistem ao Troca de Passes nesse momento, vão concordar que o time do Flamengo é melhor do que o Corinthians. Não é pouco, não. É muito melhor. Enquanto estão rodando as imagens da postura que o Corinthians arrumou para enfrentar esse time hoje muito melhor. No primeiro turno, era a segunda partida do Mancini à frente do Corinthians e foi 5-1 Flamengo. Eu lembro que dizia-se muito à época que o Corinthians tentou encarar o Flamengo de igual para igual, tentou jogar em casa, se impor, era o segundo jogo do Mancini, reitero, e tomou 5-1. Hoje, uma postura muito diferente, pelo menos hoje conseguiu disputar o troféu de igual para igual com o Flamengo, Odinei e Noriega. Nori, inclusive na entrevista aqui no Premier, o Fábio Santos falou exatamente isso, né? Tivemos que baixar as linhas, até porque sabemos da qualidade do Flamengo, principalmente jogando em casa. E o que disse o Mancini durante a semana, que ele queria gerar um desconforto ao time do Flamengo, usando a velocidade. Por isso que ele colocou o Léo Natel e também o Gustavo Silva, mas também não conseguiu, como não gosta o Pedrinho, ser reativo o time do Mancini. Mas sabe que tem uma coisa que você falou para mim, antes da bola rolar, fora do ar aqui, que eu vou trazer para a nossa resenha aqui no ar. Uma coisa é jogar com a bola, outra coisa é jogar sem a bola. Eu acho que os nossos treinadores estão muito obcecados no jogar sem a bola e pensando pouco no jogar com a bola. Por isso que nós temos poucos times que fazem o que o Pedrinho está cobrando ali. É mais fácil, obviamente, destruir do que construir no futebol. E eu vejo que o Corinthians faz muito bem essa questão da composição defensiva, as linhas muito próximas, mas é um time que tem muita dificuldade para saber o que fazer com a bola. Por falta de jogadores de mais qualidade no meio-campo, por falta de uma proposta de jogo que seja mais agressiva. Primeiro, o Corinthians precisou fechar sua casa, parar de perder para ganhar um pouquinho, empatar um pouquinho e ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. O Flamengo consegue, por quê? Porque tem esses jogadores que o Pedrinho citou. O que fez a diferença do jogo para mim, aí no Rio de Janeiro deve estar um calor absurdo hoje, imagino, porque o primeiro tempo foi lento do Flamengo. Havia um desgaste dos atletas, teve parada para reidratação, faltou a velocidade na transição, que é a cara do Flamengo. No segundo tempo, já começou com o pé no acelerador e resolveu a partida. Eu acho que a chave para a gente entender os problemas do nosso futebol, Rizek, Renata, Pedrinho, amigos, é a gente discutir um pouco mais o que está sendo trabalhado nos treinamentos com a bola. A busca pelo resultado e fundamento também, porque a gente vê muito jogador com dificuldade de fundamento. A jogada se desenha, o espaço aparece e o cara não tem condição de fazer um cruzamento, de virar uma bola, de fazer um lançamento, uma metida de bola em diagonal. Por isso que o jogo acaba ficando chato na maioria das situações. Mas a gente vai ter uma semana legal aí para a expectativa da decisão do campeonato. Porque a gente vai ter uma semana livre agora para muitos clubes. O Corinthians não joga contra o Santos nesse meio de semana. Mas o Flamengo e o Inter vão jogar no domingo. Eles terão uma semana para se preparar para essa chamada decisão do campeonato, que pode ser decisão para o Inter. Se o Flamengo ganhar, leva a decisão para a última rodada e, de novo, o Corinthians cruza com o caminho do Flamengo de forma indireta. Porque o Corinthians será o adversário do Internacional na última rodada no Beira-Rio. E o São Paulo jogará contra o São Paulo no Morumbi. Isso que eu ia falar. E o Rogério cruza com o São Paulo mais uma vez, e o São Paulo sempre levando a melhor, né? Que loucura. Mas vamos ver se o São Paulo ainda consegue levar a melhor contra alguém nesse Campeonato Brasileiro. Porque faz tempo, viu, Dinei, que o São Paulo não está levando a melhor contra ninguém. Fala, Pedrinho. Não, só para bater essa bola com o Nori, assim, e com o Odinei, que eu não sou contra um estilo de jogo que baixa as linhas de marcação. Eu só acho que isso faz parte de uma das fases do jogo. E você tem que estar preparada para todas as fases. Tanto para baixar suas linhas e marcar, quanto na parte da construção. Eu só acho que a maioria das equipes, quando elas baixam suas linhas, como o Corinthians fez hoje, elas ficam balançando a linha de 4, esperando o erro do adversário. Elas não provocam o erro do adversário. Eu vou te dar um exemplo, André. Se o Flamengo acha que destruir o Felipe Luiz, destruir no bom sentido, é mais difícil, que seja mais fácil pelo lado do Isla, por que ela não espera quando a bola balançar e chegar no Isla, corta a linha de passe por trás, corta a linha de passe por dentro, tenta pressionar o Isla e provoca o erro do Isla para você sair no contra-ataque? Esse é o meu questionamento. Você pode baixar a marcação, mas as equipes baixam a marcação e não provocam o erro.
Então, se a equipe, como é uma equipe do Flamengo, tem qualidade, vai ficar trabalhando até achar o momento certo para atacar. É só isso. Eu acho que a equipe pode até baixar sua marcação, desde que cause um impacto no adversário, que ele se sinta desconfortável ali, para ter uma transição ofensiva, um contra-ataque. E eu estou vendo pouco isso nessas equipes que marcam muito atrás. Elas esperam o adversário errar para usar a velocidade quando pode. Interessante isso, Pedrinho e Nori aqui, é que com o som do jogo, né, você acaba ouvindo muito bem os treinadores. Teve uma hora que o Rogério falou exatamente isso que o Pedrinho falou, quando o Diego pegou a bola. Calma, calma, vamos furar o espaço, calma, vamos abrir o espaço. É a movimentação natural do balanço da defesa adversária que o Pedrinho trouxe. Mas muitas vezes a defesa adversária ela fica só nesse balanço. Eu concordo plenamente com o Pedrinho. Ela não agride, ela não diminui o espaço, ela não provoca o erro do adversário. São poucos os times que marcam bem e provocam o erro do adversário. Na verdade, eles se defendem, eles ficam entrincheirados ali. É como se fosse uma disputa de guerra, vamos dizer assim, embora não goste disso. O cara fica lá em cima do castelo dele, da trincheira dele, e fica esperando o inimigo avançar. Ah, eu estou bem posicionado aqui, o cara vai ter que quebrar a minha linha defensiva para poder fazer o gol. Mas ele não provoca algo na ação do inimigo, para que o inimigo dê um espaço, abra uma oportunidade para que ele possa contra-atacar. Então fica um jogo muito previsível. Aliás, ficou muito legal. O analisador tático, a equipe do Troca fez ali, mostrando o ônibus e o micro-ônibus, como disse o Pedrinho, nas duas linhas defensivas do Corinthians, pertinho do Cássio. Renata, tem uma assinatura assim do Rogério nessa equipe muito clara em duas questões. Diego no meio-campo ao lado do Gerson, Arão na zaga, claramente o Arão ainda está se adaptando, hoje você já falou da falha dele do primeiro gol. E alterações, o Rogério é um cara que, assim, ele vai tirar um dos principais jogadores do Flamengo até o fim do jogo. Hoje não foi diferente, isso é uma marca do trabalho dele, assim como o Arão na zaga e o Diego no meio-campo ao lado do Gerson. Eu não sei, às vezes, se o Rogério tem a ideia também de poupar, às vezes, apesar de que o resultado hoje, 2-1, né, ainda era muito apertado, e eu acho que tem um problema sério aí, talvez, que seja o único problema que a gente detectou aí nesses últimos jogos do Flamengo, que teve um desempenho melhor, que é justamente não aproveitar as chances que cria, né? O Flamengo está o tempo inteiro chegando, hoje teve acho que 5 finalizações no alvo, mas muitas vezes desperdiça esses gols. E aí isso pode fazer falta, como aconteceu contra o Bragantino, né? Criou inúmeras oportunidades, não fez os gols, acabou empatando 1-1. Hoje saiu com a vitória. Mas aí eu acho que nessas trocas, apesar de eu acho que o Pedro tem que entrar até antes, né? Eu acho que esse talvez seja o grande ponto do trabalho do Rogério. Na minha visão, hoje não é factível ter Gabriel e Pedro como titulares juntos. Mas